É a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 4, né? Acharam aí? Diz assim: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Eu estou usando aqui a versão da King James, né? E quando a gente olha para a carta de Paulo a Timóteo, a gente vê que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele tem alguns motivos. Nessa segunda carta a Timóteo, ele expõe alguns motivos. O primeiro motivo da escrita de Paulo a Timóteo é um motivo de ordem pessoal. Paulo, diante das viagens e diante de relacionamentos fechados, isolado em muitas circunstâncias de algumas pessoas que ele amava, no contexto aqui, Fígelo e Hermógenes, bem como alguns companheiros de Paulo da província da Ásia, o haviam abandonado. É o que diz lá o capítulo 1, versículo 15, capítulo 4, versículo 10. E para complicar, os fiéis discípulos Tito e Tíquico tinham partido em viagem e somente Lucas havia feito companhia para ele, é o que está registrado no capítulo 4, versículo 11. Então Paulo tinha um desejo intenso que os seus filhos na fé o encontrasse diante desses momentos dramáticos que ele está vivendo. A gente vê lá em Romanos 16, 21, Filipenses 2, essas mesmas preocupações de ordem emocional na vida de Paulo. Bom, o segundo motivo que Paulo escreve a Timóteo é a questão da preocupação que Paulo sempre expressou com o bem-estar da igreja. Eu creio que essa é a minha preocupação e eu creio que essa é a sua preocupação, essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é com o bem-estar da igreja. A gente vive num contexto onde não existe nos meios aos quais a gente está vendo aí uma preocupação com o bem-estar da igreja. As lideranças hoje não se preocupam com a igreja, com o povo, com aquilo que pode acontecer de ruim, com as consequências danosas e trágicas de um ministério, de uma liderança que não tem um apego à verdade sagrada. Bom, o momento histórico que Paulo vivia era um momento histórico de hostilidade. Nós temos aqui também, em terceiro lugar, Paulo querendo ajudar. Ele queria a ajuda de Timóteo para escrever aos irmãos lá de Éfeso. Está lá no capítulo 4, versículo 20 e versículo 22. Bom, esse aqui é o contexto histórico da escrita. E quando a gente olha para os dias de hoje, o Kerson e o Timothy Keller, eles falam de umas coisas muito interessantes que eu queria aqui citar com os irmãos. Eles falam do secularismo mais agressivo e de um Deus amordaçado. O J. Kerson escreve uma obra sobre o Deus amordaçado. E ele fala desse secularismo que é fruto de um pluralismo e também da marginalização da religião, juntado com o analfabetismo bíblico. Muito me preocupa, lá no, por exemplo, no estado do Piauí, quando a gente vai para o interior do estado do Piauí,
E a gente vê a necessidade de plantação de mais igrejas, e igrejas que preguem a palavra de Deus. A gente não imagina o que está acontecendo naquele contexto para que a gente tenha que sair de um estado para ir para o outro estado. As capitais, por exemplo, nordestinas, elas foram infectadas, foram devastadas por esse evangelho triunfalista. E além do mais, faz com que aqueles que são formados nas capitais não queiram se deslocar para o interior. Porque o interior não tem nada para oferecer para a turma que quer se dar bem com o evangelho. O tempo que nós vivemos hoje, ele diz que é um tempo de uma sociedade líquida. Os princípios, eles se tornam relativos. E tudo que eu vou falar aqui parece que é repetitivo, redundante, mas eu queria chamar isso de recorrente. Essas coisas, elas são como um vírus. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica infectado com esses vírus. E diante disso, eu creio que a admoestação de Paulo aqui na segunda carta, ela tem um contexto aqui da preocupação que ele tinha com as igrejas. Você vê que em todas as cartas de Paulo, ele também tem uma preocupação com os falsos mestres. Paulo sempre vai falar em relação aos falsos mestres. Porque em detrimento dessa preocupação que ele tinha com a igreja, o contexto maior é a inserção dos falsos mestres no seio dessa igreja. Então, o Timothy Keller ele vai falar que os ouvintes de hoje eles são mais intuitivos do que lógicos. Nós vivemos hoje num contexto tão complicado que os ouvintes também são alcançados por meio de imagens e histórias do que por proposições e princípios. E ele diz que também os ouvintes são alérgicos a declarações autoritárias. Pregar o evangelho hoje causa uma alergia. É como se o evangelho fosse uma ditadura, como se o evangelho fosse uma declaração autoritária do que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer dentro de um sistema militarismo. Então, o desafio de uma liderança hoje, no tocante à pregação do evangelho, é muito grande. Você vai encontrar barreiras hoje, não é só no meio dos leigos. A grande barreira que nós vamos encontrar também hoje é no meio daqueles que pregam a palavra de Deus. Uma vez eu fui pregar no local, e antes da pessoa passar o microfone para mim, ela diz o seguinte: olha, agora o pastor Michel vai trazer uma palavra, mas eu creio que ele vai trazer uma palavra contextualizada. Aí eu me lembrei do J. Keston, porque o J. Keston, eu gosto muito do J. Keston, quando ele fala de contextualização, ele fala realmente dessa sociedade líquida, que entende mal o que é um sermão contextualizado. O sermão contextualizado aqui que o Timothy Keller também cita, é a questão de você adequar a verdade a um novo sentido de aceitação que a igreja tem que ter em relação aos grupos, vamos dizer, heterogêneos. Você tem que adaptar a realidade daquilo que você pensa, daquilo que você crê, em detrimento de uma realidade externa. Bom, você tem um grupo de skatistas, você tem um grupo de surfistas, então o seu sermão tem que ser contextualizado. Então eles dizem que basicamente a contextualização é essa, é você pregar a Bíblia no contexto de uma cultura. Só que nesse processo da contextualização, vem também a passividade de uma igreja que tenta adequar um texto, tirando ele do seu contexto, a uma cultura. É terrível isso. Ouvintes alérgicos a declarações autoritárias. Pregar o evangelho hoje é simplesmente trazer uma declaração autoritária. Já o James Hunter, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz que a igreja é a resposta de um processo histórico dividido, fragmentado. Aí eu completo aqui o que o James Hunter diz, eu digo que a igreja hoje
é uma igreja fraca. É uma igreja fraca. Ele diz o seguinte, tem 3 termos aqui que o James Hunter ele usa. Ele fala do termo pureza livre de, são os cristãos e igrejas que acham que não podemos ter um impacto real sobre a cultura com a pregação do Evangelho. Essa primeira teoria da pureza livre de diz que todos os nossos esforços de pregar o Evangelho dentro do contexto que nós vivemos são comprometedores. Esses esforços não vão atrair as pessoas, esses esforços vão repulsar, vai fazer com que essas pessoas fujam da nossa convivência. Então você precisa adequar melhor o seu sermão, você precisa contextualizar melhor a sua igreja para você alcançar, porque senão você vai se comprometer. A segunda teoria do James Hunter é a teoria defensiva contra. Ele diz que os cristãos que pensam que poderão mudar a cultura por meios políticos ou obtenção das instituições de elite têm um ideal errado, porque acham que através do poder vão controlar e vão mudar a história. É aqueles que querem conquistar a política, querem conquistar os melhores cargos, querem conquistar os melhores ofícios. A igreja, dentro do contexto pós-milenista, ela se torna uma igreja vitoriosa, porque ela vai alcançar os melhores cargos, ela vai alcançar os melhores lugares, ela vai influenciar. É uma atitude defensiva. A terceira que ele cita é a atitude relevante. Ele cita aqui as igrejas emergentes, que querem transformar a igreja numa cultura compassiva, menos combativa ao pecado e mais contextualizada. E ele traz aqui, em 4º lugar, uma solução do evangelho no centro. E ele diz alguma coisa muito interessante. Ele diz que a igreja não pode ser nem triunfalista e a igreja também não pode ser separatista. O que nós precisamos fazer é nos firmar em prol da impossibilidade da substituição da igreja local, cuja tarefa é evangelização e discipulado. Então, o contexto que nós vivemos é o contexto que nós vamos precisar afirmar dia após dia a necessidade da igreja local, da insubstituição da igreja local. Por quê? Porque a cada dia que passa, o sentido da igreja num bairro, numa comunidade, de acordo com essa igreja emergente que vai tomando conta e vai sugando a nossa paciência, é diminuir a necessidade da igreja local. Bairro não precisa de igreja, você constrói um mega templo no centro do poder, um mega templo para 10, 15 mil pessoas, e você traz todas essas comunidades para o mega templo. E nesse mega templo vai ter um contexto apropriado para os adolescentes, vai ter um contexto apropriado para os jovens, vai ter um contexto apropriado para os casais. Eu vou conseguir fazer grandes coisas para atrair, para segurar, para manter, enfim. A igreja comunitária perde seu sentido e também perde o seu sentido na missão integral. Porque se a igreja sair do contexto comunitário, eu tenho a certeza que a missão integral vai sofrer muito com isso. Bom, o MacArthur, citando o Spurgeon, diz o seguinte: o Spurgeon diz que a verdade é semelhante a um pináculo de uma montanha íngreme e escorregadia. Um passo que você dá além, você se descobre em declínio. E ele diz o seguinte: a recuperação é um reavivamento espiritual. A recuperação é um reavivamento espiritual. Bom, o nosso texto base fala de algumas coisas que Paulo orienta a Timóteo. E eu queria destacar aqui 3 questões básicas para a nossa breve meditação nessa manhã. O texto que nós lemos
fala eu poderia destacar aqui 10 princípios dentro do texto base, mas eu dividi em 3 blocos para facilitar aqui, para que a gente deguste de uma forma mais rápida o texto base da nossa mensagem. Capítulo 4, do 1 ao 4. Vamos extrair aqui 3 lições dentro do texto. A primeira lição que eu quero extrair está no versículo 2. E eu intitulei essa lição de "O ministério é algo recorrente". Diz o texto: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Eu poderia dizer que o ministério é recorrente. Por que ele é recorrente? Porque basta você fazer aquilo que você foi designado para fazer, que você fez e não pode deixar de fazer. Então, o ministério é algo recorrente. Você vai ser desafiado a fazer algo além. Olha, o contexto hoje é esse. Então, o que nós vamos fazer diante do contexto hoje? Ah, meu Deus, eu vou me filiar ao grupo dos 12, ao M12, ao A12, ao MDA, ao GDA, ao YD. Eu vou ter que criar algum modelo eu vou ter que criar, porque eu tenho que me contextualizar com o momento. Querido, ministério, pastores, ministério, segundo esse texto está dizendo aqui para mim, ele é algo recorrente. É só voltar a fazer o que nós precisamos fazer. Pregar a palavra, insistir a tempo e fora de tempo, aconselhar. É a função pastoral. Repreender, encorajar, com toda a paciência. Aí o texto cita aqui o sã doutrina. Se nós não sairmos disso aqui, e a nossa luta pro resto da vida vai ser ficar nesses tópicos aqui, se nós mantivermos, pela graça do Senhor, é lógico, esse objetivo de pregar, de ensinar, de aconselhar, de cuidar, de ter paciência com o povo, não sair da sã doutrina, eu tenho a convicção que muitas ondas virão, muitos contextos aparecerão, muitas dificuldades surgirão, no contexto da comunidade local, no contexto da sociedade, no contexto da cidade satélite, no contexto do Estado, no contexto do Brasil, e você vai continuar, nós vamos continuar firmes. O ministério é algo recorrente. Uma vez eu fui ministrar num lugar e o pastor colocou uma frase muito interessante, assim no fundo da igreja: pregue a palavra. Eu achei muito interessante, porque o cara está sendo tentado a pregar outra coisa, e ele olha lá no fundo uma frase bem grande. Eu vou colocar lá na igreja também: pregue a palavra. Por quê? Porque o cara vai ser tentado a deixar de pregar a palavra. Aí ele vai para o púlpito e sobe no púlpito e olha aquilo e diz: eu acho que eu vou pregar a palavra. O ministério é algo recorrente. O que os homens diziam lá no século XVI, o que a igreja neotestamentária afirmava, são as mesmas dificuldades que nós vivemos hoje, só mudou de cara, de figura, de nome. A história, ela é cíclica. A segunda lição que eu queria extrair aqui desse texto. A história é cíclica. Olha só o que aqui diz o versículo 3. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. A história é cíclica, ou seja, ela se repete. A história se repete. Paulo está dizendo aqui no contexto da perseguição de Nero. Ok? A história se repete. A história vai se repetir, a história chega até o nosso contexto atual, muda de figura, muda de cara, muda de nome, mas é a mesma. Não suportarão o santo ensino. Pregar o evangelho hoje é quase que falar de algo que as pessoas nunca ouviram. E eu digo dentro da igreja. Eu digo dentro da própria igreja. Eu fico muito preocupado, e a minha preocupação me traz uma ansiedade por dentro de, a cada dia que passa, pregar mais esse evangelho. Minha preocupação é com tantas pessoas que estão sendo enganadas, ludibriadas, estão sendo
cerceadas no seu direito de conhecer e entender a verdade. E eu sei que o grande desafio de todos nós é não deixar que a história se repita com as nossas próprias vidas. O grande perigo é que esse problema que alcançou a comunidade, o qual Paulo escreve, alcance o coração do líder, alcance a vida do líder. Porque um líder contaminado, um líder que não consegue mais ouvir o santo ensino, ele vai transmitir para a igreja dele essa mesma indignação. E ele vai dizer: achei agora uma nova doutrina, achei agora um novo ensinamento, essa visão agora, eu fui num congresso agora, comprei uma apostila lá no congresso, o homem que preparou a apostila vai vir aqui depois ministrar para vocês, agora eu achei o caminho, igreja, agora nós estamos salvos. E ele acha que encontrou a última bolacha do pacote. Ele acha que encontrou o último biscoito. E pronto, agora a igreja está salva, agora nós vamos crescer, agora nós vamos multiplicar, agora nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Agora nós vamos ser, eu serei um líder reconhecido, porque minha denominação não me reconhece. Minha denominação nunca olhou para mim, isso eu digo em várias denominações, né? Nunca olharam para mim, sempre me trataram com desdém, sempre me trataram assim. Quem sabe nós tendo 5.000 pessoas dentro de um grande templo, eles agora vão nos reconhecer. E quando eles nos reconhecerem, é a hora da gente dar o troco. É a teologia da vingança gospel. A história é cíclica. Não há nada de novo. A história se repete num tempo e num contexto diferente, mas é a mesma história. Reunirão mestres para si mesmos. Pregar o evangelho hoje, a mulher que prega o evangelho, o ser humano que prega o evangelho hoje, dentro do contexto do dom ministerial do pastor e mestre, não tem valor nenhum. Vai ter valor na nossa comunidade, na nossa sociedade, no contexto que a gente vive, aquele que descobriu algo novo. Algo que traz resultados. E o povo da nossa igreja, essas pessoas que convivem conosco, elas vão te cobrar, vão me cobrar. E a cobrança que eu e você vamos ter, por mais denominacionais que nós somos, por mais teológicos e teólogos e teóricos, por mais que nós sigamos a ortodoxia e a ortopraxia, por mais que sejamos piedosos, a cobrança de um povo vai ser por resultado. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim, vão olhar para nós, vão olhar para a nossa igreja e vão dizer: a igreja cresceu muito esse ano. E você vai dizer para ela: olha, graças a Deus que a igreja cresceu. Você já viu aquela pessoa que diz assim: pastor, você viu como é que o culto foi abençoado hoje? Vamos ter que comprar mais cadeira. Quem já teve essa pessoa na sua igreja? Pastor, olha, eu acho que nós vamos ter que comprar mais cadeira. Por quê? Porque o conceito do ser humano, o ser humano gospel, de culto abençoado, é quando encheu a igreja. Eu disse para um esses dias: olha, pare de se iludir com isso. Isso é tão traiçoeiro que você não imagina onde isso pode te levar. E as pessoas começam a se motivar pelos auditórios cheios, e pregam melhor, e pregam mais animadas, e contam histórias, e muitas alegorias. Tristemente, a gente ouve muitas alegorias animadas, não por um ministério bíblico, animadas por uma motivação de levar a igreja ao crescimento. Mas não se engane, esse crescimento que o povo quer não tem preocupação com o bem-estar do povo. Esse crescimento é um crescimento com uma preocupação com coisas.
A nossa igreja vai ser reconhecida, a nossa igreja vai ser a maior igreja. Querido, isso aí, se estiver motivando o nosso coração, a gente pode se preparar para uma grande frustração. Se essa for a minha preocupação, se esse for o meu desejo, eu posso me preparar para um grande revés. Quando o avião vai pousando, não tem aquele revés que abre e de repente ele dá uma parada para trás. É assim que pode acontecer. E Paulo, ele nos dá aqui uma dica preciosa. Prega. Cumpre o ministério. Faça aquilo que tem que ser feito e mais nada. Não vamos ficar preocupados. Porque a igreja do meu lado, nossa, o pastor ali está crescendo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar envergonhado aqui, a minha igrejinha está aqui, ele está uma igrejona, o que eu vou fazer? E a preocupação de pastor é essa. A nossa preocupação maior é essa, nós queremos dar uma resposta para o povo. Porque o povo, eles gostam de dizer, olha, a minha igreja é a tal, não é não? Sim ou não? Rapaz, o povo gosta de dizer, qual é o seu pai? Meu pastor fulano de tal. A preocupação do povo é status, é o nome. Minha igreja é a tal, meu pastor fulano de tal. E o pastor fica iludido, achando que aquilo é o pão com ovo. Sendo que a preocupação dele teria que ser outra. A preocupação dele é para que o coração dele suporte dia após dia essa sã doutrina. E ele suportando isso dia após dia, pela graça de Deus, ele vai levar o povo a viver nessa mesma dimensão. Ele vai levar o povo a viver nessa mesma perspectiva. Ele vai fugir de toda a teologia da glória e vai buscar a teologia da cruz. Ele vai buscar um caminho que glorifique o Senhor, não um caminho que busque uma posição para se ver melhor, para que o seu ego se torne mais aguçado, para que a sua vida se torne mais significante, para que ele não viva uma depreciação diante dos colegas, diante dos amigos, diante de uma sociedade que cobra. Pastor é cobrado. Se no batismo teve 50 pessoas, ele diz, pastor, vamos ter que fazer um batistério maior. Se no batismo teve 10 pessoas, ele diz, ei pastor, o que está acontecendo? Nossa igreja está ficando fraca, nossa igreja está perdendo vigor espiritual. Pastor, esse ano só foi isso de batismo. O que nós precisamos? Pastor, tem que criar alguma ideia, tem que ter algum esquema, tem que ter alguma estratégia diferente aí, pastor, vamos colocar um skate no púlpito, vamos colocar uma prancha de surf atravessada ali, tem que criar alguma estratégia. Não, sim, a gente tem que alcançar essas tribos. A missão integral, ela não vai deixar as tribos de lado. A missão integral vai trabalhar em todos os contextos. A igreja tem que estar preocupada em qualquer sentido nesse ponto. Agora, a gente precisa entender o que é contextualização. E, em último lugar, a gente precisa tomar cuidado com os fundamentos mitológicos. O texto diz no versículo 4, tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Essa influência greco-romana que a igreja neotestamentária viveu, hoje é a mesma coisa. Só que os mitos hoje, eles não têm fundamentos. Os mitos gregos, eles tinham fundamentos. Os gregos ficavam nas praças públicas discutindo teorias, discutindo novidades, dando suas opiniões, mas tudo de uma forma bem renomada, de uma forma polida, de uma forma fundamentada. Os mitos que a gente tem hoje são tão sem vergonhas. Uma comunidade esquizofrênica. O texto diz, olha, ser equilibrado em tudo, Timóteo. Suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Se a gente não entrar nesse sistema aqui dos 3 versículos de Paulo a Timóteo, orientando ele nesse sentido, a gente vai ficar louco. Ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? E agora, o que eu vou criar para esse povo? Qual é a próxima que eu tenho que criar? Fundamentos mitológicos, confissões positivas.
Jargões evangélicos, eu tomo posse, eu declaro, está amarrado, está repreendido, está finalizado, está esgotado. Chega desses jargões. E as nossas comunidades cheias disso, me dá uma tristeza. Me dá uma tristeza quando eu vejo isso fora. E me dá uma tristeza muito maior quando eu vejo isso dentro. Porque dentro a gente tem uma confissão bem feita, bem amarrada, bem fundamentada, por homens que lutaram, por homens que têm uma história nessa nação, por homens que realmente batalharam por uma obra. Então nós temos um desafio, irmãos. Eu não quero mudar o mundo, ninguém vai conseguir mudar o mundo em 2 anos, mas a gente precisa deixar alguma contribuição. O contexto que a gente precisa, o contexto que nós estamos, nós precisamos deixar alguma contribuição. Eu digo, líderes precisam ser alertados, nós líderes precisamos ser alertados em relação a isso. Isso vai pegando igual praga, esses fundamentos mitológicos, essas questões que não tem nada a ver com aquilo que o texto está dizendo. O cara pega um texto como um pretexto, fora do contexto, para dizer o que ele quer, da forma como ele quer. Uma pregação narrativa para ele construir uma Bíblia pessoal e levar o povo a um emburrecimento. Nosso povo evangélico está ficando emburrecido. Eles estão sendo privados de conhecer a verdade, assim como foi antes do século XVI. Será que nós vamos precisar de movimentos nacionalistas, igual teve no final do século XV, para o ressurgimento de um novo movimento? Será que o movimento de despertar vai ter que surgir dos nacionalistas? As pessoas estão, de fato, num momento muito complicado. Graças a Deus, Deus tem levantado. Agora, você olha nas redes sociais, Deus tem levantado alguns jovens que têm postado coisas que é como se fosse um movimento da teologia reformada. Talvez eles nem conhecem a teologia reformada, nunca estudaram sobre isso, mas está se levantando um movimento que tem as bases de uma teologia reformada, e esse movimento alguns jovens têm se adequado a ele, têm se indignado com o sistema atual. E se o pastor não dizer a verdade para o jovem, vai surgir algum movimento desse aí, que vai postar alguma frase de John Stott, alguma frase do Spurgeon, e esse jovem vai dizer: rapaz, isso aí é verdade. Não é que isso aí é verdade mesmo? Então quer dizer que meu pastor está falando não é evangelho não, meu pastor está picando fumo lá, ele não está falando evangelho. Então, antes que sejamos interpelados, que a gente vista isso, que a gente tome isso como algo primordial no nosso ministério, e que a gente influencie os que estão fora, tantos líderes que tomaram o rumo da independência, e quanto mais independentes ficaram, mais distantes também estão de aprenderem, porque a independência é uma verdadeira desgraça na vida de um povo. Quanto mais independente, mais autossuficiente a pessoa se torna. Você diz: olha, vamos fazer aí um curso na sua igreja. Não, a gente já tem uma apostilazinha aqui que a gente usa aqui e tal, essa apostila aqui guia a igreja. Você diz: olha, tem um livro muito bom agora, o fulano de tal lançou um livro muito bom, vamos fazer uma classe especial de liderança aí. Não, irmão, aqui não precisa de pastor de fora para cuidar do povo aqui não. Aqui nós temos uma regra. Aí o cara faz uma apostila e coloca lá: visão da igreja, e nada mais pode entrar. Aquela apostila ali está guiando, está determinando, e o povo não pode ter acesso a mais nada. Eu aprendi uma coisa: quanto mais liberdade você der para o povo, mais presos eles ficarão aos pés da cruz. Deixa o povo ir, vamos deixar o povo ir. Vamos deixar o povo crescer espiritualmente, vamos deixar o povo crescer biblicamente, vamos dizer a verdade para o povo. O pessoal me perguntou: pastor, e a questão do dízimo aí, como é que é a questão do dízimo? Eu digo: olha, meu irmão, o Novo Testamento realmente não existe
a função estatutária do dízimo. Mas pastor, não existe não. A igreja neotestamentária você não tem nenhuma ocorrência de um estatuto dentro desse sentido. E eu falo isso no ofertório da igreja, o pastor Maurício está aqui. A gente nunca perdeu um dizimista ao falar honestamente sobre o que significa contribuir. Muito pelo contrário, multiplica o número de pessoas que vêm a contribuir, porque essas pessoas foram tão enganadas com a teologia da contribuição, elas foram tão ludibriadas, a fé delas foi trabalhada de uma forma pervertida para a contribuição. E quando elas se deparam com a verdade de que a igreja neotestamentária, ela não simplesmente dava o dízimo, ela doava-se completamente para o reino de Deus. Você desperta no povo uma verdade, e essa verdade, ela liberta. Para concluir, o Vincent Chung, ele fala que aqueles que propõem alternativas à pregação e aqueles que propõem alternativas à sã doutrina, eles estão, na realidade, propondo uma rendição ao pecado e à incredulidade. Ele diz o seguinte: se as pessoas são desatentas e rebeldes, um rei não ordena ao seu arauto para que pare de declarar sua mensagem e que comece a dançar ou fazer malabarismo, como um palhaço para atrair. Não, se as pessoas não forem ouvir ao arauto e se elas não concordarem com o rei, a próxima coisa que o rei faz, se assim o agrada, é enviar seus soldados para matá-los. O arauto não muda sua abordagem, o arauto não muda sua mensagem. Se um pregador muda sua abordagem ou sua mensagem para diminuir a distração e resistência, ele não é mais um pregador. Ele abandonou seu ministério. Mas os arautos do rei insistem em cumprir o seu dever, suportar as dificuldades e manter a fé. Amém? É uma reflexão para todos nós, é que ouçamos a palavra de Deus aqui na carta de Paulo a Timóteo. O ministério é recorrente, a história é cíclica, e precisamos fugir dos fundamentos mitológicos. Vamos orar. Que nós não caiamos em nenhuma dessas armadilhas.